O telefone da TV Prevê para perguntas é o 3206-1213. Boa tarde. Boa tarde, professor. Sempre um prazer estar aqui, satisfação, né? Boa tarde, eu estou apertando a mão que apertou a mão do Papa, hein? Muito bem. Satisfação estar aqui, professor, todo o pessoal de casa aí, mandar um abraço ao pessoal que nos acompanha, todo o pessoal aqui da TV, que sempre nos recepciona muito bem. Muito obrigado. Você viu, o homem foi lá ver o Papa nos Estados Unidos, eu vou te contar, quem pode, pode, hein? São poucos os escolhidos, hein? Pode. Mantovani é um... Sempre é bom ser abençoado, não é, claro, professor? Trazer um pouco de bênçãos para ainda mais por uma pessoa, qualquer que seja o credo, mas a humildade do Papa Francisco encanta o mundo inteiro, todas as religiões, quase todas. Tem algumas que têm preconceito, né? E realmente ele marca a época numa igreja católica que, na minha ótica, foi elitizante exageradamente, e hoje o Papa Francisco conduz as raízes da igreja católica. Só um franciscano poderia fazer isso, né, Mantovani? Eu não sei, como é que foi lá? Conta para nós, para o Marquinho aqui. O que você viu, o que te impressionou? Olha, professor, eu fiquei encantado, né? O Papa Francisco fez o grande reencontro da Igreja Católica no mundo todo, né? Ele é um líder diferente, simples, uma pessoa maravilhosa, humilde, como você mesmo disse, né? E que encanta não só os católicos, mas lá nos Estados Unidos eu vi os batistas, assim, ao lado dele, mas em número grande, as grandes religiões, os grandes líderes religiosos foram lá para prestigiá-lo, né? E é isso que a gente queria ver, né? Queria ver essa igreja unificadora, essa igreja defensora da paz, né? Um grande diplomata, um grande estrategista também mundial, de nível mundial, né? Acho que a igreja unificadora é difícil, mas umas igrejas que se respeitem, né? Sim. Entendeu? Respeitar. Você vê aqueles terrorismo lá hoje no Oriente Médio, né? Mesmo agora nos Estados Unidos, esse cara que entrou numa universidade, matou lá 10, 12 pessoas. Ele queria saber quem era cristão, matava o cristão, né? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo o pragmatismo de certas religiões, né? E nós sabemos, né, Mantovani, a grande maioria das guerras do mundo foram motivados também por preconceito religioso, fundo religioso. Está na hora de acabar. E o Papa Francisco realmente ele dá a mão de uma maneira como sendo eu sou o primeiro que vou aceitar o dogma dos outros. Agora, unir igrejas, claro que é diferente. Uma é Maomé, outra é Buda, outra é Jesus Cristo, né? Mas todas, no modo geral, têm a finalidade de pregar o bem, de pregar o amor, de pregar a paz, a igualdade. É bem por aí. E o Papa Francisco, sinceramente, ele me cativou. Eu acho uma personalidade ímpar. E como é que a sociedade americana, que foi tão manchada pela pedofilia na Igreja Católica dos Estados Unidos, viu a vinda do Papa Francisco, inclusive com declarações bombásticas de resgatar a moral e a idoneidade da Igreja Católica nos Estados Unidos. Ou seja, é um Papa muito corajoso, né? E adotou uma outra postura, né? Disse aos americanos que Deus estava triste com aquilo que tinha acontecido, né? Eu vi. E não escondeu ninguém, né? E acho que essa nova postura encantou os americanos. Eu vi, professor, os americanos que têm costume de colocar a bandeira do país na porta de casa, durante a visita do Papa, colocaram ao lado a bandeira do Vaticano. A cidade estava em festa para receber o Papa Francisco. O mundo inteiro foi para Filadélfia. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de peregrinos do mundo inteiro que se encontraram com o Papa Francisco. Algo grandioso demais, incrível, numa cidade extremamente simbólica para os americanos, né? Berço do Benjamin Franklin, né? Berço da independência americana. Os eventos todos foram feitos nesses locais. Então, assim, os americanos ficaram encantados com o Papa. Ele falou a maior parte do tempo em espanhol, não é? Então ele estava falando muito para os imigrantes, ele mandou muita mensagem boa para os imigrantes e disse para as famílias, né, que o nosso encontro era o Encontro Mundial das Famílias, né, disse
de maneira mais clara que a família é uma fábrica de esperança. E a gente tem que sempre acreditar e fortalecer as famílias. E disse para os políticos que lá estavam e para as lideranças que lá estavam que o caminho é criar políticas públicas no resto do mundo que sempre fortaleçam as famílias. Esse encontro da família é aquele que acontecia na Itália, em Roma, antigamente. É, exatamente. Eu tenho uma filha que foi há 20 anos atrás, né? Exatamente. Sabe quem criou esse encontro? O Papa João Paulo II. É isso, exatamente há uns 20 anos atrás. Porque nós estamos no oitavo. Um dos primeiros encontros, a Mônica, minha filha, foi em Roma e, inclusive, tirou até fotografia. O João Paulo II tinha um carisma. Incrível, né? Aquele era inacreditável. E você sabe por que ele criou o encontro das famílias? E que falta de carisma que tinha o Papa que antecedeu o Papa. É isso mesmo. Era fechadão. Né? Muito tímido, né? Muito tímido. Extremamente intelectualizado, mas tímido. Claro. Agora, nós estamos no 8º encontro. Esse encontro é feito a cada 3 anos. Então, se sua filha teve lá 20, ela pegou o primeiro ou o segundo encontro. É o primeiro né? ou o segundo, E sabe por que foi criado esse encontro? Porque nessa década, na década de 80, saiu um livro que chamava O Fim da Família. E esse livro se espalhou pelo mundo inteiro e preocupou a igreja. Na época, a liderança da igreja era o Papa João Paulo II. Ele queria contrapor, e o que ele fez? Ele chamou os intelectuais da época, as grandes autoridades religiosas da época, para um encontro pequeno em Roma, para discutir família e orientar as famílias. Dali nasceu o Encontro Mundial das Famílias. Um grande encontro, professor, com cientistas, com médicos, com psicólogos, terapeutas de casal. Todo mundo que tem algo para compartilhar sobre as famílias se encontra no Encontro Mundial das Famílias a cada 3 anos numa cidade do mundo. Marquinho, ficar empolgado pelo Papa Francisco é fácil. Agora, ficar empolgado pelo Rodrigo Agostinho, tentando fazer um escalonamento de salário aí é duro. E você é líder do prefeito Rodrigo Agostinho. Que momento, em termos difícil manter a estrutura? Claro que o Rodrigo está certinho, não tem dinheiro, tem que fazer isso mesmo. Dúvida, mas eu estou falando em termos de imagem, né? Quer dizer, não é fácil, né, Marquinhos? Professor, a gente entende que diante de todas as necessidades, as dificuldades, principalmente a queda de arrecadação, que a gente vem falando todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar aqui, que despencou não só no nosso município, mas no estado de São Paulo, no país, em todo o país, vem sofrendo muito. Chegou o momento, né, do prefeito ter que aplicar aí um remédio um pouco árduo, né, mas que é um remédio necessário para que a gente possa aí, com certeza, garantir o pagamento, da folha de pagamento dos servidores no final do ano, 13º e tudo mais, né, professor? Com certeza, cortar hora extra dos servidores. Não só no final do ano, né, Marquinhos? Para o ano que vem também, sim, né? Sim, inclusive nesse plano de salário aí, em janeiro, parece que tem uns aumentos brutais na folha de pagamento. Já tem agora, né? Já em dezembro. Né? Algumas pessoas que estão completando 5 anos aí, então com certeza isso também vai acabar pesando, né, professor? Mas assim, ainda... erro que o Rodrigo cometeu nesse plano de salários, né? Eu sei que custou até o cargo de secretário da administração, ele tirou, mas na época a gente sentiu que... Eu vi pessoas no nosso ramo de educação, do salário, pessoas que eu conhecia, passar de 3, 4 para 10, 11. Eu vi acontecer isso, quer dizer, e até é difícil eu falar de educação, como eu sou de educação, é duro eu falar, né? E não quer dizer que não merece, não é isso. Não tem condições. A hora que você triplica um salário, como é que você vai fazer? Os servidores da Prefeitura Municipal, professor, com certeza tinham muitos casos que precisariam mesmo ser revistos. Os servidores estavam descontentes. Isso é uma coisa. Né? Mas tem casos que não reviu nada. Umas partes levaram isso e outras não levaram nada. Agora, claro que, então é uma coisa que não contenta todo mundo ainda. Exatamente, é difícil, né? São 6 mil servidores aí, nunca consegue contentar todo mundo. A gente acredita que a intenção do Rodrigo foi a melhor. Agora é claro que houve os casos de exageros aí, que acabou contemplando mais uma categoria do que a outra, mas a gente acredita, professor, que o município ele passa esse momento não só por conta desse plano de cargos e carreiras, mas ainda Bauru está numa situação mais confortável do que muitos outros municípios no porte da cidade de Bauru, que não vem honrando mais nem o pagamento
nem da folha de pagamento e nem dos fornecedores. Nós temos casos de municípios próximos daqui que estão funcionando em meio período para poder economizar aí energia elétrica, para poder economizar servidor. Então, assim, o momento é um momento de pé no chão, de bastante cautela e ter coragem de tomar aí as providências que têm que ser tomadas, professor. É um remédio árduo, é uma injeção doída, mas que vai ter que ser aplicada para que a gente tenha continuidade aí dos nossos serviços básicos para servir para a população de Bauru. Como é que você está vendo isso? Então, o que me preocupa, o que está acontecendo agora na questão das pessoas que se capacitaram, elas tinham uma regra de capacitação, se elas estudassem, fossem tituladas, a cada período de 5 anos ela subia na vertical, ao invés de subir de nível linear. E isso está acontecendo agora. Então, o grande impacto nós vamos saber agora, de quantas pessoas foram estudar, foram se capacitar, que era uma vontade, claro, de melhorar o nível técnico do nosso grupo de servidores, mas vamos ver o impacto financeiro disso agora. Olha, eu vou até trair o secretário de Finanças. Ele falou isso para mim há uns 6 meses atrás. Ele falou assim, Duda, a bucha vai acontecer depois de janeiro. Ele falou, tem categoria que vai levar 25% de aumento, além dos só pelo que está decidido. Entendeu? O Marcos me contou isso fora do ar, entendeu? Essa subida na vertical, por conta de titulação. Vai repercutir bastante, não tem a sombra de dúvidas, né? E a gente vem acreditando nas pedaladas da presidente aí, que estava tudo bem, o país estava tudo bom, estava bombando, estava produção lá em alta, e a hora que veio a verdade à tona, está aí, né? A situação atual que está no nosso país, lastimável, né? Já que você tocou na presidente, né? Eu não ia nem falar, viu? mas essa de tentar desmoralizar o Tribunal de Contas, que é os últimos fôlegos do governo do PT, que na verdade já fez uma alta avaliação, um alto impeachment, já entregou para o PMDB, né? Também os ministros não são dela mais, mas ela está lutando para ficar no cargo, ela está desesperadamente para ficar no cargo. Mas perde força cada dia. Perde cada dia. Tomara a Deus que eu até admiro a luta dela, eu vejo, falo, pô, é uma mulher de personalidade. Se não tivesse cometido tanto erro, não de desonestidade, né? De ouvir um marketing do tipo que tentava mostrar um Brasil que não existia, que a gente sabia que não existia. Nós, com toda a limitação da TV Prevê, cansamos de falar isso aqui, o professor sempre falou isso. Cansamos de falar. Não é que a crise é o ano que vem. O país está em crise, faz 2 anos que já está em crise. Agora, eles contaram para o país, vocês estão em crise. Antes tinha crise e falava, imagina, nós vamos abaixar a luz, nós vamos abaixar a água, vamos continuar construindo Minha Casa Minha Vida. E, na verdade, nem isso estavam construindo. Eles emprestavam dinheiro do banco para pagar Minha Casa Minha Vida. E a isenção de impostos para carro, toda a Bolsa Família era pago com dinheiro da Caixa Econômica. Não era dinheiro do Tesouro. E não era pouco dinheiro, né, professor? Claro, eram alguns bilhões, né? Não é algo de valor baixo, né? E aí, a hora que veio à tona, tá aí a situação. E o descrédito não é só do PT, é do Congresso do modo geral, né? O povo realmente não suporta mais. Eu acho que de político de maneira geral. De maneira geral, a gente percebe, a gente vê, né? Por mais que a gente tenha um trabalho na cidade, a gente conversa com as pessoas, mas a gente vê as pessoas um pouco descrentes, Mantovano, não enxergando mais a luz no fim do túnel. Mas você é do PMDB, você tem que falar que agora vai melhorar. O PMDB assumiu lá em Brasília. O Michel Temer é um grande articulador, né? E na política, se você não for um grande articulador, se você não poder montar um grande grupo para administrar o país, você vai ter dificuldades e vai ficar aquela política do quanto pior, melhor. Então, como é que você está vendo, Mantovani? Possa melhorar, sim. Olha, professor, eu não sei o que é mais traumático, se é realmente o impeachment ou não acreditar que o PMDB tem condições também de fazer algo muito melhor. Mas vamos ser francos, né? Ela não tem governabilidade nenhuma, mas não tem nenhum fato para o impeachment. A não ser que agora o Tribunal de Contas iria surgir o primeiro fato, né? Falar, ela mentiu aqui, ela falseou. E eles já tentaram melar isso daí, né? Quer dizer, nesse país
quem acreditar em justiça, acredita em Papai Noel também, né? Lamentavelmente, a justiça que eu falo lá em cima, não falo a justiça da aldeia, esses conhecem a aldeia, conhecem as pessoas, os que fazem a grande justiça. A hora que chega lá, com esses 12 anos de PT, foi montado uma estrutura totalmente favorável de proteção ao governo. É muito triste e muito nojento isso daí, né? Sem dúvida. E muito nojento, né? Agora, aqui não tem, até então não tem motivo para caçar. Ela não, o nome dela não apareceu numa delação, não apareceu. E do Lula já apareceu muitas vezes. No mal dela não, né? Agora, que não tem governabilidade nenhuma, não tem. Então ela devia, num ato de altruísmo, eu acho, né? Pegar o boné e ir embora. Serra disse isso na palestra dele, que... Eu não fui na palestra, Serra. Ele fez uma análise dos últimos 30 anos da redemocratização e que não há paralelo na história de um presidente perder tão rápido a legitimidade. Né? Foram só 9 meses. E ela mesma entregou a legitimidade, né? Ela mesma entregou. Tem muita dificuldade. Ela está se apegando ao cargo, né? Exatamente. Não vou sair. Terminar os 4 anos lá. Eu acho até, se apertar muito, eu vejo até um fim trágico para a história, sinceramente. Ela tá como o Getúlio. O Getúlio, a hora que viu que não tinha mais jeito, que ele estava totalmente envolvido na morte daquele brigadeiro da aeronáutica, né? Que tinha chegado no capataz dele, no Gregório, né? Ele tomou uma atitude extrema. Ela está se e ela é gaúcha também, né? Pelo menos ela é mineira. Ela é uma combatente, né? Ela foi presa, ela lutou contra a ditadura, ela vai lá segurar até os últimos minutos. É muito né? triste. E ela está lutando com unhas e dentes. E acho o seguinte, a grande besteira quem fez não foi ela, foi o Lula, né? Agora, mas ela continuou, então ela está se apegando ao cargo. E é uma pena, né, professor, porque para resgatar a credibilidade novamente, as pessoas voltarem a acreditar, os empresários voltarem a acreditar no país, receber investimentos externos para que comece a girar novamente a economia. Mas com esse Congresso, vai acreditar no país, vai... É difícil. Tomara a Deus, tomara a Deus. Bem difícil. Porque nós estamos tudo no mesmo barco. Mas nós não podemos, viu, professor, também nós temos não podemos... Temos que trabalhar, ter criatividade. Nós não podemos para cada desanimar, um tentar salvar o seu negócio, né? Mas eu ainda acredito, viu, professor, que a gente tem pessoas boas, né? Existem homens bons, mulheres boas que ainda pensam no melhor do nosso país. Eu acredito empresário, e quando você entrevista empresário aqui, empresário no ar, não, temos que criar, temos que... Eu vi um que é empresário aí, que sou pequenininho, deu entrevista para o Samuel outro dia. Uma demagogia desgraçada, né? Mas empresário é assim, do ar ele mostra esperança e tal. A hora que você conversa aqui, naquelas conversinhas que a gente tem... Duda, tá uma merda o meu negócio, entendeu? É bem isso. E aí ele tem medo de falar do nego achar que é só o negócio dele que tá, né? A verdade é uma só. O Levi só falou uma verdade até agora. O resto também ele só fez besteira. O dinheiro sumiu. Sumiu. Acabou. A roda parou de girar, professor. Você teve coragem? Eu perguntei para você na outra vez que você veio. Foi fora do ar. Agora eu vou perguntar no ar. Eu perguntei, Marquinho, e o teu negócio, que é diversão e tal? Atingiu? O que você respondeu? Não, com certeza, diversão, entretenimento é a primeira coisa que as pessoas cortam. Elas deixam de sair para a pizzaria, compra a pizza semi-pronta no mercado e faz em casa, deixa de sair fora para jantar e janta em casa, ou vai na praça e compra um lanchinho lá. Então, assim... Você sabe que eu tirei 2 semanas correndo restaurante e coisa. Só tem um tipo de restaurante que está cheio de gente, self-service. Que é mais barato. Os restaurantes mais populares. Exatamente. Mais populares. Come 4 pessoas com 60, 70 reais, né? Exatamente. E os restaurantes à la carte, 2 pessoas, no mínimo 100. Eu vi o senhor falando que foi num restaurante fino outro dia, eu tava lá em casa. Eu era o único. Só tinha eu na mesa. Achei bonito ele falando assim, eu fui num restaurante fino esses dias, mas só tinha eu na mesa. Só. Não, mas olha, e eu que saí com a minha filha? E domingo eu fui num self-service, lotado. Não, eu nunca tinha ido. Escuta essa também para confirmar o que o Duda está falando. Saí com a minha filha no dia mais quente do ano na cidade. À noite. Fui na sorveteria. Só eu e ela.
Olha Não, só. é. Você já Tem imaginou? uma sorveteria na Getúlio que eu não vou falar. Ah, eu bom. passei no sábado à noite. Ah. Só a minha mulher desceu para comprar sorvete e uma fortuna. Ou vocês mudam esse preço, ou é uma próxima. Mas o que vai sorvete fechar. é bom, professor, eu sei Você como sabe onde é, né? bom. Mas Todo- vai ser caro no inferno. É bom, Compramos sorvete lá é bom. sorvete para 3 pessoas, 38 merréis, entendeu? Vai, você tá desgraçado se O continuar. senhor só vai assim. no lugar bom também, Só professor. lugar de rico, Restaurante só fino, chique. sorveteria uma das melhores da cidade. Ah, professor, tá bom, viu? Mas é uma Tá pergunta. joia. Ó, antes de continuar, eu tenho tanta pergunta para vocês. Tem uma coisa que eu achei interessante aqui, ó. Quem está fazendo é o Fernando Tiburcio. Diz que em Lins foi anunciada a instalação de uma usina de energia solar no município que irá oferecer uma energia mais barata. Com isso, eles estão atraindo novas empresas para a cidade. Eu desconheço isso, eu tenho colégio em Lins, hein? Será que Bauru não poderia partir para o mesmo caminho? Isso pensando na possibilidade dessa energia substituir o custo que teremos com a iluminação pública, que ainda não está sendo cobrada, pois uma liminar conseguiu adiar isso. Ele fala assim, para a administração pública, uma usina solar resolveria o problema de Bauru? Professor, com certeza é uma ótima opção. O difícil no momento é a verba disponível para o investimento, que uma usina dessa daí, um valor consideravelmente bastante alto. Mas com certeza, a longo prazo, esse valor com certeza é revertido de forma positiva para a cidade, não tenha dúvida. Só aproveitando esse gancho que o Marquinho falou, Bauru já tem a sua lei de políticas público-privadas, né? As parcerias público-privadas. Então, de repente, com dinheiro da própria iniciativa privada, se faça obras dessa magnitude, não é? Sem com que o governo precise pôr seu dinheiro, que nesse momento ele não tem, ele Exatamente. pode dar uma concessão de 20 anos, 30 anos para uma empresa explorar e depois essa tecnologia fica para a gente. Você vê como a época muda, né? O que o Mantovani está falando é uma grande verdade. Antigamente, eu me lembro bem, Poços de Calda tinha uma cachoeira, a energia de Poços era dessa cachoeira, era uma coisa municipal. Lá em Mato Grosso, tem um lugar lá perto de Cacilândia, perto do Chapadão dos Gaúchos, não tinha energia por lá de jeito nenhum. E tinha uma cidadezinha, né? Que tinha um alemão que veio lá, ele trouxe uma turbina, essa cidadezinha tinha energia. Quando chegou a energia, fizeram ele desligar dele. Foi tido como Irregular. irregular. Olha, tá vendo? Entendeu, né? E hoje, se o cara fizer isso, o nego solta rojão para ele. Com né? certeza. Como muda a coisa, a coisa é muito, né? dinâmica, né? Nós estamos em bandeira vermelha, né? Tá caríssimo a energia, É né? terrível. Tá muito E caro. resolve o problema, né? Nossa, cheio de pergunta aqui. Vamos para as perguntas então? Mais rápido, vamos fazer um bate-bola? Vamos. Valdir da Vila Celina. Eu quero saber do Marquinho por que não resolve o trânsito do bairro da Vila Celina. O prefeito já foi, outros vereadores já foram e ninguém resolve nada. E aqui na TV Prevê, né, Valdir? Todo mundo fala que vai resolver. Vai resolver. Eu tenho acompanhado essa luta do Valdir, não é de hoje. A Endurbe tem que tomar conhecimento disso daí e resolver, né, professor? Não é de hoje que o Valdir fala desse problema lá, né? Eu tenho acompanhado todas as entrevistas, o Valdir fala do trânsito na Vila Celina. Vamos marcar de novo aqui, né? Mais uma vez. Você, Mantovani, você vai resolver o trânsito da Vila Celina ou não? Eu queria ter esse poder, essa autoridade. Aliás, os vereadores, né? Nós somos legislativo, né? A gente passa os problemas para frente. A Endurbe que tem que resolver essa questão do trânsito. Professor, o Luiz Carlos que está perguntando essa pergunta. A semana passada o ex-vereador José Clemente esteve no Enfoque. E eu disse a ele que o considero como o melhor presidente do DAI nos últimos anos. E reiterei que se ele fosse candidato, meu voto poderia ser dele. Mas mudei da ideia. Eu soube que ele se filiou ao PCdoB. Jamais votaria em um partido de extrema esquerda. Eu assisti a entrevista do Samuel com ele. Inclusive,
muito triste até. Eu achei. Eu respeito o Clemente e gosto do Clemente, hein? Mas ele dá a entender que não tem crise. Isso daí é pragmatismo de pessoa que pegou linha política, não está preocupado com o Brasil. Como querendo dizer, não temos que pensar em crise, tem que tirar o R, o S e faz CRIE. Isso é demagogia, Clemente, você me perdoa, você sabe o quanto eu gosto de você e realmente você foi um grande presidente do DAI. Mas não gostei da sua entrevista também. E é um grande nome para vereador também, né? E ele me disse que disse na ele não entrevista quer mais, que ele não gostaria quer, de não. ser prefeito, né? Mas é um grande nome, sem sombra de dúvida. Tenha dúvida. O Orlando da Vila Falcão. Mantovani, você não está vendo que o deputado Pedro Tobias está apoiando demais o Lima Júnior? Ah, gostei dessa pergunta. Eu ia perguntar. Antes de você ir para os Estados Unidos, aqui falar. O PSDB vai ser ou o Lima Júnior ou o Mantovani, um dos dois. Agora só se fala no Lima Júnior. Você foi lá ver o Papa, ganhou o santinho do Papa, mas perdeu a indicação para prefeito. Você vai ficar de fora? Pergunta o Orlando da Vila Falcão. Olha, Orlando, obrigado pela preocupação comigo, né? O PSDB adora essas disputas, né? E nós vamos provavelmente partir para a prévia dentro do meu partido para resolver essa questão. Ah, você não desistiu então? De maneira alguma, de maneira alguma. Nós temos bons nomes, né? O Lima é um excelente nome, mas uma pessoa eu incrível. Gosto do Lima também. E eu também. Gosto do Lima. Né? O que tem que ver nesse momento é quem tem mais chance de ser eleito. Tem uns 3, 4 pré-candidatos aí em partidos diferentes que eu acho que seriam bom prefeito para Bauru. O Lima, o Mantovani, o Raul, né? De empresários, tem alguns empresários também que poderiam emplacar. Vamos ver o que dá. Então o homem não está fora não, Orlando. Está aí ainda brigando pela... Mas o Pedro... agora com a bênção do Papa, né? Eu posso não ter a bênção de todos, mas ter a bênção do Papa. O Pedro Tobias é maronita, né? Ele é católico. Maronita, né? Então ele não obedece o Papa. Obedece. Obedece. Maronita, desculpa, Pedro. Né? O Pedro Valentim pergunta agora. Vereadores, o vereador Raul, hoje no Jornal da Cidade, ele sugestionou que a Secretaria Municipal da Educação está pagando preços superfaturados nas compras de legumes e frutas que chegam a ser até 300% a mais que os cobrados no supermercado, já incluindo os lucros. Pergunto, vocês vão investigar ou não? Professor, acho que muito tranquilo. Vocês ouviram isso que o Raul falou? Sim. Assim, eu tenho acompanhado essa fala aí do Dr. Raul, mas assim, acho que é importante deixar bem claro, lógico, a Câmara Municipal tem que pedir essas informações para a professora Vera, tenho certeza que ela não vai se furtar de levar todas as informações para a Câmara Municipal, mas acho que é importante a população de casa entender que os fornecedores, eles entregam todas as verduras e os legumes num caminhão refrigerado em 177 pontos, se eu não me engano, diferentes da nossa cidade. Inclusive ainda passa num outro ponto para poder fazer ali a checagem da qualidade. E essas frutas, esses legumes e tudo mais, eles seguem uma especificação que é própria para os alunos da rede municipal. Então, assim, uma coisa é você ir lá no mercado e você comprar uma fruta, uma abobrinha. Outra coisa é você ter uma abobrinha que tem uma especificação X e o fornecedor entregar em todas as escolas do nosso município. Então tem o custo da logística e tudo mais. A logística embutida é maior do que o custo de aquisição mas pode fazer uma logística, não pode? Um lado da cidade pega um fornecedor, outro lado pega outro. Uma questão de licitação, né, professor? Sai a licitação lá, quem leva, quem oferece o menor preço. Se é uma empresa... É claro que quem entrega a minha cesta básica para os funcionários de Lins é uma empresa. Aqui em Bauru é outra, em Jaú é outra. Agora, se eu botar uma mesma entregando, eu estou desgraçado. Né? Desculpa interromper, mas meu olhar como empresário numa situação dessa não é esse o olhar do Raul. O Raul quer comprovar que se tivesse uma empresa cuidando da merenda, ficaria muito mais barato e com melhor qualidade do que a prefeitura administrando desse jeito. No caso, seria uma terceirizada, no caso. É essa a conclusão que nós vamos chegar. O José Carlos é professor em Agudos. Ele dá uma
cobrada do Mantovani, vereador Mantovani. Qual o seu posicionamento em relação ao fechamento da escola Professor Padre Aquino, sendo que em Agudos temos um vereador do PSDB que não se manifesta em relação a nada? Professor José Carlos, olha, o Estado está se reorganizando com relação à educação estadual, né? E tentando encontrar as melhores soluções. Lá na Câmara choveram, né, reclamações sobre os fechamentos, sobre essas mudanças. É óbvio que nós vamos nos posicionar a favor da população, junto com a população, né? E vamos uníssonos, né, resolver, tentar modificar os problemas que possam estar surgindo pontualmente. A intenção é ótima, a intenção é boa de mudar a educação do Estado de São Paulo. Eu manifestei a minha opinião outro dia. Você sabe que quando o Nilson era prefeito, começou essa descentralização do ensino, municipalização e tal. Então, naquela época, eu disse aqui na TV Prevê, o Nilson é a minha testemunha. Começaram a construir prédio para o município. Eu falei, vocês estão construindo prédio demais. Tem que começar a fazer convênio com o Estado, porque na hora que passa para o município, usar os prédios do Estado. Sem dúvida. Entendeu? Então, o Estado ficou em muitas cidades, agora, essa escola de Agudos é tradicional lá, mas o Estado ficou em muitas cidades com elefantes brancos na mão, tem prédio e não tem aluno. Estou dizendo uma coisa que eu sabia que ia acontecer, né? Sabia que ia acontecer. Então, realmente, isso aconteceu. Isso. E o Estado está trabalhando. Você vê também... o Cristino, lá o prédio do Cristino Enorme. Cabral. O que é ônibus que tem perto do Cristino ali? Então o povo está vindo para poder ter aluno lá. O Cristino era só gente daquela região. Isso. Né? Hoje vai da cidade inteira para estudar lá no prédio do Cristino. Passa lá, Mantovani, se não tiver 20 ônibus lá, eu dou a mão ao palmatório. E nós usamos aquele prédio para aulas da ETEC. Além das outras, nós de manhã também não? De manhã, de tarde, de noite, nós damos aulas, usamos aquelas salas. Nossa, você viu o que é ônibus? Mas a escola é gigantesca, né? É um modelo de escola gigante. Mas o próprio município poderia estar usando, não é isso? Fazendo convênio, o pessoal daquela região, e não ter construído outros prédios. Agora o município aqui em Bauru, do Nilson para cá, construiu prédio para dar com pau. Agora, nem eles têm aluno para os prédios que eles construíram. E tem uma outra coisa que é para dizer. As famílias estão tendo cada vez um número de filhos menor. O número de alunos nas séries iniciais do Estado está menor que o número de alunos nas séries finais. Você está entendendo? Está diminuindo. E construíram um montão de prédios em Bauru interior. Não tem aluno para... Tudo quanto é prefeito inaugurava prédio de escola aqui. Isso. E o Estado está caminhando também para algumas escolas de ensino integral, né? E isso cria um desconforto para alguns profissionais, porque obviamente vai ganhar mais, mas também vai ter que trabalhar mais, abrir mão de outras coisas, né? Então é nessa reestruturação, nessa mexida, está causando, claro, como sempre, toda vez que muda alguma coisa, incomoda, né? E nós estamos passando por esse processo de mudança. O Ticão, está aqui o famoso Ticão. Agradecer ao Duda, nosso padrinho da comunidade. Nós estamos fazendo uma gincana lá no Prevê para levar brinquedo para a festa do Ticão, hein? A festa vai ser grande lá. A festa vai ser grande. Famosa a festa vai ser grande. Como o Ticão é querido por todo mundo, todos os vereadores adoram o Ticão. Ele trabalha, né? Que gostoso. E ele é um cara, quando vem pedir a coisa pra gente, ele fala assim, não dá dinheiro que eu não aceito. Ele não pega dinheiro, você tem que dar dinheiro. Fala, me dá, você quer dar alimento, você quer dar brinquedo, você quer dar, você dá. Não, é raro, hein? Não, raro, cara maravilhoso. Marquinho ou Fernando, tem como o senhor pedir para o DAI ir até o bairro para que forneça água para a turma beber no Dia das Crianças? É que ele está fazendo o evento dele. No evento que vamos realizar no dia 11, na Praça do Penta, do bairro Alto Paraíso. Ticão, tem que fazer o ofício e encaminhar para o presidente lá e fazer essa sua solicitação, né? E eles vão fazer o lobby deles lá. A gente sabe que Giazone, essa questão de horas extras agora que foi cortado, tem essa questão de ser um domingo, um feriado aí, né? Talvez tenha essa dificuldade, mas de repente o DAI pode fornecer os galões com água, deixar lá, né? E quando eu faço os meus eventos, Ticão, o DAI me empresta o galão, mas sou eu que tenho que buscar, sou eu que tenho que encher, aí eu uso lá e depois devolvo
É isso que tem. Exatamente. Eles emprestam até o cavalete, o suporte, tudo, dão todo o suporte, mas eles não põem mais. Por conta da questão de Hora horas extra, extras, né? Foi cortado geral. Tem um pessoal que comercializa água aí também, né? Vê aí se pode dar uma mão pro Ticão, sei lá, né? Dá uma força, Que né? pode ser, tem um pessoal que hoje eles entram e eu no Prevê não fiz até agora de medo. Eles provam para você que eles abastecem as caixas d'água das escolas, água levada, vendida, tratada e fica muito mais barato do que a água da prefeitura. Eu estou com 2 propostas em cima da minha mesa lá. Olha aí. 2 Fica mais propostas. barato, professor. Só hoje de um dos prédios meus, sabe quanto que eu paguei de água? R$5.000. Meu Deus. R$5.000. Porque essa história de... A água mais... Eu tenho escola em 12 cidades. A água mais cara que eu pago é de Bauru. Pode ser barata a água de residência. A água comercial em Bauru é um roubo desgraçado. E eu errei. Eu devia ter feito poço artesiano lá atrás, não quis fazer, entendeu? Só do prédio da Bandeirantes eu paguei hoje R$5.000 de água. É muita coisa, Professor, o né? Buffet Mantovani vai me mandar 500 copos de água pro Ticão, tá? Você vai mandar isso? Vou. Pronto, Aí, ó. aí, Acabou de Ticão. ganhar água. Acabou de ganhar do Buffet Mantovani. Tá certo? Acabou de ganhar. Acho que eu vou fazer, na hora da matrícula, falar para o aluno, você vai beber água na escola? Se Mais você caro. beber... Mais caro. Eu tenho escola, olha, Rio Preto, Marília, né? Butucatu, Agudos, Lençóis, Pederneiras, Jaú, Paranaíba e Mato Grosso eu tenho artesiano. Lins. A minha água mais cara é a de Bauru. Disparado. Já falei isso com a presença do Rodrigo aqui. O Rodrigo, porque a nossa água aqui era barato. É, a residencial é Agora barata, você né? imagina, já era mais cara. E subiu 35%. Já imaginou? Você imaginou? Eu vou perguntar para o aluno, se você não beber água o ano inteiro, eu te dou 10% de bolsa. Fora do banheiro, que usa muito também, né? Criançada. As descargas. Primo Mangialardo, olha aqui, ó, esse vai ser candidato a vereador e vocês tomam cuidado que ninguém tira o cargo do primo não, hein? Primo tá em qual partido agora? Gente boa, primo. O primo tem que partido? Ele tava ultimamente tava no PMDB, se eu não me engano. Ele foi era PSC, depois Não, mas ele PMDB, saiu eu não sei depois, se- eu saiu, não não sei sei. se ele foi para um outro partido agora. Primo, rapidamente fala aí. Eu quero perguntar para os vereadores, se ambos fossem prefeitos de Bauru, qual seria a solução para acabar com as mortes da Lagoa da Quinta da Bela Olinda? Já foram 40 e a responsabilidade é do município. Abraços ao Duda. Oi, primo, boa tarde. Eu falar que a solução ali é um projeto que inclusive está pronto, falta verba, né? O projeto Já morreu executivo 40? está pronto, 40. tem mais, Que loucura, mais pessoas. que loucura. Foram mais de 40 pessoas. Bauru é carente de espaço público de diversão, principalmente no que diz respeito ao espelho d'água. Nós Acho que não nem temos no nenhum espelho Tietê, em d'água. Pederneiras, morreu isso, né? E ali, professor, é um perigo, porque é muito fundo, né? O desnível é muito grande. A pessoa anda 2 metros e cai num buraco de 8 metros ali de profundidade, então é muito perigoso. Existe um projeto pronto, primo, falta verba, nós estamos correndo atrás de verba, inclusive a gente vai agendar inclusive uma conversa com o ministro do turismo para tentar trazer essa verba para cá, para fazer um lindo parque lá, professor, e aí sim, com pessoas tomando conta ali, para que não aconteça mais essas mortes. Loucura, mais de 40. já. É muita gente. Eu não sei o que acontece, professor, cientificamente com a água de lagoa. Eu não sei, tem alguma coisa difícil de explicar. Não tem correnteza que te puxa para a beirada. Se você souber boiar mais ou menos, a própria correnteza te tira, te ajuda. Mas a Defesa Civil, ela fala que ali, e o bombeiro também fala isso, que além de tudo ali tem uma gosma, viscosa embaixo daquela lagoa, que a pessoa quando cai e ela pisa, ela tem dificuldade Soltar. de poder sair. Ainda tem essa questão dessas algas, que seria algo bem pegajoso, que Eu acho acaba prendendo as pessoas também. Sugestão para Samuel Ferro, a TV Prevê poderia fazer uma reportagem ouvindo pessoas que frequentam lá, se essa história da gosma é verdade ou é um mito. Tá aí, Samuel, uma sugestão de pauta para você. O Marcos do Jardim Bela Vista. Vereadores, uma informação aos senhores.
Se o prefeito cortar apenas 30% dos cargos comissionados, o índice da folha de pagamento cairá 2%, trazendo novamente a folha para a sua normalidade. 30% em cima de 400 mil, que é aproximadamente o valor que é pago de salários para os cargos comissionados, dão 120 mil reais mês. 120 mil reais para o governo que quer cortar 2 milhões, eu acho que ainda vai ficar um pouco longe ainda, professor. Eu preciso ver certinho esses números aí. Tem que olhar. Eu já fiz essa pergunta. Os cargos comissionados correspondem a quantos por cento da folha de pagamento? Já perguntei para vereadores aqui, ninguém soube me responder. É menos de 1%, professor. É? Menos de 1%. É também uma questão muito política. Vale a pena para o Rodrigo perder apoio político? Porque... Não, mas se for menos de 1%, então não resolve nada mesmo. Não. Mas tem certeza disso? Certeza. É na casa de 1%. Na casa de 1%. Nós estamos falando de 6 mil. Tudo ajuda, mas não vai resolver. Com certeza. É uma coisa que ele perde todo o apoio político. Mas mais do que isso, professor, tem pessoas em cargos de confiança que desenvolvem um trabalho importantíssimo para a comunidade. Mas não quer dizer que funcionário de carreira também não resolveria. Para mim, o Rodrigo tem bons secretários e maus secretários. Para mim, o Marcos das Finanças é um dos melhores secretários do Rodrigo, é de carreira. O Maurício do Jurídico, fora de série, são meninos, são profissionais de carreira. De qualquer maneira, quando você tira um profissional de carreira e coloca ele num cargo de confiança, você abre uma lacuna aqui que você tem que fazer um concurso e contratar. De qualquer maneira, você vai estar ali tendo que disponibilizar de recursos para o pagamento dessas pessoas. O Reinaldo da Bela Vista, ele pergunta: eu queria saber se os auditores fiscais da prefeitura, que foram um dos maiores beneficiados no plano de carreira, que é para fazer 6 horas de serviço, só que eles estão fazendo 8 horas e não bate pontos, e não cumpre o horário, só fazem o plantão. Eu queria saber se os vereadores sabem disso, ou se o secretário de Finanças, que hoje é auditor fiscal, está beneficiando essa classe. Desconheço a informação, Eu também. professor. Com certeza a gente vai averiguar essa questão. São os auditores, acho que né? Reinaldo da entender Bela que o Vista. plano era de 6, os caras fazem 8, já ganha 2 horas extra aí. 2 horas extra em 6 é um bastante. terço do salário a mais. Né? Está anotado aqui para a gente checar essa informação, mas se cortar a hora extra de todo mundo, com certeza dos auditores será cortado também, né? Mas não tenha dúvida. O Manuel. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma besteira aqui. Paguei o C, Manuel. Você me perdoa. Vereador Marquinhos. 334% a mais do preço do aumento. Só por causa da entrega? Seria aceitável se fosse entregar lá no Japão. É o Pedro Valentim que está fazendo. Valentim. Não, Pedro, concordo, é muito alto, sim, não tenha dúvidas. Agora, é claro que a empresa tem como justificar isso daí. Acho que os vereadores podem fazer esse levantamento. A professora Vera não vai se furtar de levar as informações e a Câmara Municipal está lá à disposição para poder esclarecer todas essas dúvidas aí para os munícipes. Eu queria aproveitar só o comunicado do Pedro. Hoje nós recebemos na Comissão de Justiça mais uma denúncia do Pedro Valentim, que eu já dei encaminhamento também para a Comissão de Fiscalização. O Tibúrcio volta aqui para falar lá de Lins. Diz que o prefeito de Lins, Edgar de Souza, anuncia a instalação da usina de energia solar mesmo. Mas é coisa que vai demorar também, né? A empresa solicitou a cessão de uma área de 10 alqueires por 30 anos, renováveis por mais 30, além do apoio junto aos setores ambientais do Estado. É uma PPP. Lins está na frente de Bauru no que diz respeito ao PPP, porque inclusive a questão lá do aterro sanitário deles também está sendo gerido por uma PPP, né, uma parceria público-privado. E é interessante, por isso a importância da gente ter uma lei municipal que abre a possibilidade de fazer essas parcerias públicos-privadas com essas empresas. Lins é administrada pelo PSDB. Lins? Sim. O Edgar é um grande prefeito. Né? O Samuel fala muito bem do Edgar. O Samuel já entrevistou ele 2 vezes aqui na TV Prevê. Duda é um cara
O Pedro Fantástico. Tobias também gosta, o governador Alckmin gosta, admira a postura do Edgar, prefeito de Lins. O Edilson do Meridota está corrigindo aqui. É. Não morreram 40 pessoas na lagoa, não, Duda. São 70. Mais de 70, é isso aí. Esse é o número, infelizmente. Desde a existência da lagoa, a lagoa deve ter algo em torno de uns 20 anos. Aquela lagoa foi construída na época que se acreditava que a Quinta da Bela Olinda ia ser um grande residencial, né? E fizeram aquilo ali para um parque, mas acabou não dando certo, infelizmente. E está lá, aberto, é um lugar um tanto quanto abandonado, de pouco acesso, não tem movimento nenhum. E as famílias, infelizmente, professor, vão se refrescar ali aos finais de semana e acabam acontecendo essas tragédias. Bom, aí. nós já estamos com quase 60 minutos de programa. Só assim, rapidamente. O seu futuro político é candidato à reeleição de vereador? Professor, o futuro a Deus pertence, né? O vereador Marquinhos, mais um não tenho... prefeitado? Não, nem é Mas isso. se o povo nem insistir, é isso. Não, nem isso. Acho que, assim, eu caminho para continuar trabalhando, fazendo um bom trabalho na Câmara dos Vereadores até o último dia do meu mandato, que termina em dezembro do ano que vem, né? E aí, lá próximo de outubro do ano que vem, que a gente vai decidir o que nós vamos fazer aí, professor. Por enquanto, eu quero continuar aí no trabalho para a cidade. Prefeitado. Não, trabalho para a cidade. Mantovani já falou, eu vou colocar meu nome na disputa mesmo. Agora, se for o Lima, você vai apoiar o Lima e sai candidato a vereador? Com certeza. Né, se não for na cabeça de chapa, eu naturalmente sou candidato a vereador na cidade de Bauru. Então tá bom. Eu agradeço a Obrigado, presença professor. dos dois Sempre um vereadores, prazer estar aqui, viu? Muito obrigado. O prazer é nosso. E como sempre, a gente deixa o nosso gabinete à disposição para toda a população. Estamos sempre à disposição na Câmara Municipal. Obrigado, professor. Um grande abraço, obrigado. Um abraço também para o Carlão, meu tio, que sempre me assiste. E obrigado pelo carinho com vocês sempre me recebem aqui na TV Prevê. Bom, não vamos nem falar de política nacional. Eu só falei porque esse cara aqui tocou no assunto. E ele que não pode, porque ele é do PMDB, o PMDB, né, Mantovani, está assumindo os... Surgiu a luz no fim do túnel aí, professor. Vamos ver. Quem sabe. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.